Boa tarde, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História. Eu estou aqui no bairro de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, em frente a essa igreja, que é a igreja da Basílica Imaculada Conceição. É uma igreja de estilo arquitetônico neogótico. É uma igreja que foi inaugurada em 1892. Vocês acham muito antigo? Pois é antigo para o nosso presente. Mas, na verdade, o estilo da arquitetura dessa igreja é uma homenagem a outras igrejas que foram construídas há muitos e muitos séculos atrás, bem mais antigas do que essa daqui. Eu estou falando das catedrais construídas durante a Idade Média. Essas catedrais, elas foram muito importantes porque foram construídas num momento que a Igreja Católica se afirmava como uma das principais instituições da Europa. Esse período, a Idade Média, é uma época da história fascinante. Quem nunca viu vídeos, séries de TV, histórias em quadrinhos inspiradas nas lendas medievais? Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda. Bom, eu quero convidar vocês, a partir desta aula, a estudar a história da Idade Média. O estilo arquitetônico dessa igreja chama-se neogótico. A palavra neogótico nos lembra a palavra gótico, que por sua vez tem sua origem em outra palavra, a palavra godo. Os godos foram um povo de origem germânica que habitava a região norte e central da Europa, isso no início da era cristã. Esses povos de origem germânica, os godos entre eles eram considerados pelos romanos como bárbaros, porque eles não compartilhavam, não possuíam a mesma cultura que os romanos possuíam. Não falavam latim, não acreditavam nos deuses romanos e não possuíam aquela estrutura toda que os romanos possuíam, assembleias, o Senado, o Fórum de Roma. Então, os povos germânicos, eles eram tidos como bárbaros. A partir dos séculos 4 e 5, os povos germânicos começaram a migrar para dentro do Império Romano. Você sabe o que é migração? Migração é mudança de lugar. É quando uma pessoa ou um grupo de pessoas mudam de lugar da sua cidade, do seu estado, até mesmo do seu país. Geralmente migram em busca de melhores condições de vida. Os povos germânicos certamente buscavam melhores condições de vida, terras mais férteis, por exemplo, ao migrarem para dentro dos limites do Império Romano. Os povos germânicos formavam sociedades patriarcais. O que isso quer dizer? Cada família era autônoma e quem comandava era o chefe, era o pai, era o homem mais velho. Quando havia períodos de guerra, porque os germânicos, eles eram povos guerreiros. Quando havia momentos de conflito, os chefes de cada família se reuniam e formavam um clã. O clã, então, era como se fosse uma imensa família. E os clãs guerreavam entre si e, muitas vezes, contra as tropas romanas. Em épocas de paz, os germânicos, eles eram agricultores, artesãos e praticavam a criação de animais. Em 476 depois de Cristo, uma tribo germânica, os Érulos, eles invadiram a capital do Império Romano, Roma. Liderados pelo seu chefe, o chefe do clã, Odoacro, eles destronaram Rômulo Augusto, que era o imperador da época de Roma. Essa data, 476, é considerada por muitos historiadores uma data muito importante. Primeiro,
que marca o fim do Império Romano do Ocidente. Segundo, marca o fim de um longo período da história da humanidade chamado Idade Antiga ou Antiguidade, que nós estamos estudando aí já há muitas aulas. A partir dessa data, começa então a Idade Média, um momento em que o grande território que antes havia pertencido aos domínios romanos fica dividido em vários reinos de origem germânica. Aqueles povos germânicos, aqueles clãs, vão se adaptar e vão formar monarquias. O guerreiro mais poderoso, o chefe do clã, conquista o título de rei e concede aos seus cavaleiros mais corajosos títulos nobiliárquicos, como condes, barões, marqueses. E assim desenvolve-se na Europa uma sociedade que vai ser chamada pelos historiadores de sociedade feudal, baseada no direito de feudo. Mas isso é assunto para a próxima aula. Um abraço para você e tchau!